aula de hoje é uma aula especial hoje. Hoje a gente vamos ter uma aula diferente das aulas normais que nós temos ouvido sobre o Evangelho do Nosso Senhor. Hoje nós vamos ouvir o testemunho de conversão do tio Vitor Hugo. Nós temos ouvido, sobre como buscar ao Senhor, como ser salvo, como buscar a Deus para a salvação. E uma vez por ano, a nossa escola da manhã, ela traz o testemunho de conversão de alguns professores, para que nós não viemos somente ouvir, mas vemos a obra da salvação na vida de alguns de nós. Tá bom? Então, para dar início, vamos ler em Êxodo capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 e passar para o capítulo 2 até o 10. Êxodo capítulo 1, versículo 15. E nós vamos passar até o capítulo 2 até o versículo 10. Diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o da outra Poá. E disse: Quando ajudardes a dar à luz, Peraí que eu me perdi. 16, aqui. E disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, isso é homem, macho, matai-o, mas se for filha, moça, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E as mulheres concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: Porque das águas o tenho tirado. Só até aqui. Então, nesta aula especial sobre o meu testemunho de conversão, antes de dar início, eu gostaria que vocês fixassem sempre na obra, nas suas mentes, na obra de salvação que o Senhor Jesus ele faz. Ele sempre nos prepara de antemão, ele sempre
trabalha em nossos corações. Ele sempre vai usando de misericórdia muitas vezes e depois ele nos quebranta em nossos próprios pecados. Quando eu era criança, quando eu deveria ter uns 10 anos de idade, eu nunca tinha ouvido nada sobre religião. Nunca me ensinaram sobre qualquer coisa sobre religião. E o meu primeiro contato na minha mente sobre algo sobre religião, alguma coisa, foi quando eu entendi que os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, eles tinham sido batizados na Igreja Católica e eu não tinha sido. E isso trouxe um tempo na minha infância o porquê que eu não tinha sido batizado, até que um dia minha mãe disse que eu tinha sido apresentado numa igreja Assembleia de Deus. Pois quando eu nasci, ela ia algumas vezes em alguns cultos nessa igreja evangélica da Assembleia de Deus e ali ela me apresentou. E então eu sendo apresentado nesta igreja somente, minha mãe não costumava ir muito aos cultos, ela ia poucas vezes. E depois, quando eu era um pouco mais adolescente, talvez 13 anos, ela ia num culto, numa casa, e eu ficava só brincando com as crianças e nunca me falaram sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Nunca me contaram sobre o caminho de salvação, a não ser ficarmos brincando e assistindo alguns teatros, que nada ajudava em minha mente, né? Eu, como uma criança, um adolescente, na época em que eu cresci, eu vivia muito na rua. Mas também foi o início onde começou muitos jogos eletrônicos, né? E eu jogava alguns jogos em lan house e eu perdia muito tempo da minha vida nisso. Ao invés de estudar, ao invés de colocar a minha mente para buscar a Deus, eu vivia em lan house, jogando, às vezes passando madrugadas inteiras, jogando com amigos. Naquela época se chamava corujão que faziam. E um tempo, talvez, se fosse pouco, seria um tempo proveitoso, mas para mim foi um tempo muito perdido, ao qual eu passei em jogos eletrônicos, em videogames. Eu ficava muito tempo envolvido nessas coisas. Quando eu me tornei um pouco a adolescência, talvez aos 16 anos de idade, eu tinha um desejo de ser jogador de futebol também, né? E como muitas pessoas da periferia têm. Eu jogava futebol, muito futebol também, perdia muito tempo com esportes, algo que é muito bom a se fazer, né? Porém, eu perdia muito tempo com isso da minha vida, ao invés de perder tempo com outras coisas mais essenciais. E como eu nunca tinha participado de religiões assim ativas, eu fui até em algumas igrejas evangélicas quando eu era jovem participar de futebol que tinha lá. E eu ia para essas coisas assim. Mas como eu não tinha participado de nenhuma religião assim na minha vida, eu não me lembro de ter parado um dia sequer para ter pensado sobre a eternidade, pensado sobre Deus, pensado sobre o Criador, pensado sobre a morte depois, o que seria depois dessa vida. Eu não me lembro de nunca ter parado para pensar. Quando eu converso com outras pessoas e vejo seus testemunhos, eu vejo que muitas pessoas, elas sempre pensaram nisso. Pensaram na morte, pensaram na eternidade, pensaram como será possível fugir da ira que está por vir sobre todos aqueles que não buscarem a Deus ou não serem salvos conforme cada pessoa pensa, né? Eu nunca tinha pensado nessas coisas. E ali, nessa idade adolescente, eu comecei também a me tornar uma pessoa muito egoísta e uma pessoa muito vaidosa. Eu comecei a trabalhar cedo, né? Com 16 anos, 15 anos, se eu não me engano, eu já trabalhava. E eu tinha os estilos de vida, estilos de música que eu gostava, e eu tinha que andar conforme a música, como dizem por aí, conforme os padrões dessas pessoas, né? Então eu era uma pessoa muito vaidosa, que eu tinha que comprar tênis de marca, roupa de marca, e isso tomava muito tempo da minha mente, como eu poderia fazer, até mesmo pensar em fazer coisas erradas para obter essas coisas de marcas que eu queria ter de todo jeito. Eu me lembro que quando eu estava na escola ainda, um tempo da minha vida,
Eu não teria coragem de sair no portão da minha casa se eu não tivesse com um chinelo de marca. Eu teria que estar com uma camiseta muito cara, um shorts muito caro e um chinelo, até o próprio chinelo tinha que ser de marca. Isso foi tomado de uma forma na minha mente que era vergonhoso para mim sair na rua. Mesmo sendo muito pobre, e nos empregos que eu tinha, eu às vezes comprava um tênis, uma roupa 2 vezes mais caro que o meu salário. E eu era uma pessoa muito vaidosa e muito egoísta. Nunca ajudava em casa, sempre retia o dinheiro para mim dos meus trabalhos e de outras coisas também. E eu perdia muito tempo com essas coisas. E hoje, graças ao Senhor, eu tenho vergonha de ser visto ou colocar uma roupa de marca daquelas marcas que eu usava. Eu sinto vergonha de tamanha vaidade que eu tinha em ter uma roupa de marca e andar e se mostrar para as pessoas andando por aí e nas redes sociais daquela época, né, que era o Orkut e outras redes, né? Então, eu era uma pessoa muito egoísta e vaidosa. E por algum tempo, quando eu comecei a ter alguns amigos que participavam de algumas religiões, igrejas, eu tive bastantes amigos da congregação cristã. E eles diziam às vezes sobre Deus, às vezes eles iam para a religião deles, depois eles estavam na rua, em outros lugares fazendo coisas erradas, e alguns dias e outros eles estavam na religião deles. E assim eles viviam e algum tempos e outros eles falavam sobre Deus, né, alguma conversa junto. E ouvindo ali eu comecei a querer ser oposição contra eles e eu decidi que eu era um ateu, que eu não cria em Deus e que não existia Deus. Então, com esse pensamento, nunca tendo estudado sobre teoria da evolução ou qualquer outro tipo de teoria para tentar ir contra essas pessoas, eu se dizia um ateu por não crer em Deus, por simplesmente dizer como pode Deus existir, tanta maldade, tantas coisas que existem no mundo, e assim sucessivamente eu era oposição contra essas pessoas, contra ateus, ou contra pessoas que criam em Deus. E quando se falavam de Deus, depois de um tempo, eu começava a fazer tudo de uma forma bem blasfêmia contra o Senhor, para zombar em quem cria em Deus, para zoar em quem cria que existia um Criador. E eu usava palavras feias e palavrões contra Deus, contra um Criador. Eu desprezava qualquer pessoa que dizia contra Deus, usava as redes sociais que eu tinha naquela época para querer se demonstrar um ateu, uma pessoa que não cria em Deus e que não existia Deus. Mas mesmo assim, quando eu fazia estas coisas, depois em minha consciência, eu sabia que eu estava fazendo algo errado. Eu sabia que não era certo o que eu estava fazendo. E a minha consciência machucava, a minha consciência me atormentava. No mesmo dia que eu falava alguma coisa contra Deus, eu me sentia mal, mas mesmo assim depois eu continuava em outras oportunidades. E daí em diante, nessa infância que eu tive, nessa juventude, nessa adolescência, eu comecei a me tornar uma pessoa egoísta e muitas vezes criminosa, tentando arrumar forma de sustentar minhas vaidades. E assim, Deus, nesses erros, nessas coisas que eu fazia, Ele me deu muitos livramentos, mas muitos livramentos, de misericórdia e estendendo as tuas mãos. Eu andava com muitos amigos que, infelizmente, pelo menos, se eu andava em 15 pessoas e 20, pelo menos 5 deles não estão mais aqui. Mais novos do que eu, mais jovens do que eu, infelizmente. Alguns morreram em acidentes de moto, outros, infelizmente, baleados e assim por diante. Infelizmente. E a maioria era mais novos do que eu. E o Senhor me deu muitos livramentos. Eu me lembro que um final de ano, junto com amigos, no dia 31 de dezembro, eu não me lembro de qual ano, nós estávamos na rua, como de costume, né, que eu tinha e muitas outras pessoas têm até hoje e tínhamos naquela época. Nós tínhamos que passar o ano novo com uma roupa nova, tênis novo, calça nova, camisa nova. Se não fizesse isso, eu ficava em depressão, eu ficava muito triste.
e não ter isso, né? Então, naqueles dias, nesse certo dia de Ano Novo, no dia 31 de dezembro, junto com outros amigos, bagunçando, bebendo, felizmente se drogando, se não me engano, eu estava com uma camiseta branca, e aí caiu bebida na minha camiseta. E aí sujou minha camiseta nova e ainda não tinha nem passado a virada do ano. Tinha costume de ficar acordado nesses dias até 10 horas da manhã, por aí, né? Em viradas de anos. E aí, junto com esses meus amigos, eu falei, e agora, como que eu vou fazer? Onde que nós vamos comprar uma camiseta nova para passar a virada do ano? Tinha que ser. E aí um amigo meu falou, não, eu tenho uma lá nova. E ainda ele falou rindo junto com os outros amigos. E aí quando eu fui lá buscar essa camiseta nova, era uma camiseta com aquele rosto que as pessoas inventaram hoje em dia, com um homem com uma coroa de espinhos na cabeça, simbolizando Cristo, né? E aí eles me deram aquela camisa que ninguém nunca tinha usado para me usar. E aí eles acharam que eu não ia usar por causa do rosto, né, que tinha ali, do significado. Aí eu falei para ele que sendo uma camiseta nova que ninguém tinha usado, eu iria usar. Então coloquei aquela camiseta com aquele rosto, e todas as pessoas que me viam, que sabiam da zombaria que eu fazia contra Deus, começaram a zombar de mim. Agora virou crente, agora crê em Deus. E eu falei, que isso? Deus não existe, essa camiseta não é nada. Simplesmente é uma camiseta nova para me passar o ano. E era de uma marca da qual eu gostava muito de usar naquela época. Então, dado-se a virada do fim de ano, chegando de manhã bem cedo, nesse dia, no primeiro dia do ano, junto com os amigos a noite inteira, se embriagando, fazendo bagunças. Um desses amigos meu que tinha carro falou, vamos para a praia? Eu falei, vamos. Todos nós fomos à praia. Uma praia, eu não me lembro o nome da praia agora nesse momento, não é uma praia próxima, era bem longe. E nós chegamos lá na praia, tinha umas placas dizendo que tinha buracos em certas partes da água, e aonde não poderia passar da água tinha placas também, não passar daqui. E aí meus amigos falaram para mim, vamos pular 7 ondas, por causa que a gente fazendo isso, nós vamos ter benefícios no ano. Tirar a zica, né, como que eles falavam, se pular 7 ondas do mar. Então nós fomos ali correndo, embriagados, meio não sabendo muito o que estava fazendo, saí correndo, pulando. Quando eu logo me deparei, eu pisei no buraco e não tinha mais pé, e eu fui levado pela água. E aí um amigo meu ainda estava do meu lado, ele estendeu a mão para me ajudar, e ele não conseguiu pegar. Ele falou que não poderia ir mais. Aí outra pessoa que estava perto tentou estender as mãos e não conseguiu. E nisso que eles tentaram me ajudar, veio uma onda bem grande e puxou eu para trás. E quando eu não sabia nadar, e até hoje eu não sei, e aí eu me debatendo, tentando sair daquele lugar ali, quando eu me deparei já não tinha nem mais onda sendo formada onde que eu estava na água. Quando eu consegui subir um pouco na superfície e ver, a praia estava muito longe de mim. E aí naquele momento eu tinha certeza que não teria como mais eu voltar, porque quando eu subi não vinha ninguém mais próximo de mim, muito longe a praia, e eu descendo ali, me afogando. E aí eu me lembrei de alguma forma ali, não sei como dizer, em orar a Deus. Então na minha mente ali se afogando, eu orei, pedi auxílio de Deus para que Ele me tirasse dali. E muito breve, quando eu me deparei, alguém me puxando na água e me levando para cima num barquinho. Era um bombeiro salva-vidas. E aí ele me deitou no barco, me levou rápido para a areia e começou a bater aqui no meu peito para que a água saísse e eu voltasse, né? Então naquele dia foi um dia muito marcante, tanto para mim e quanto para todos aqueles meus amigos que estavam ali. Porque depois que nós estávamos indo embora, eles falaram que eles já estavam conversando entre si como que eles iriam avisar para os meus familiares o que tinha acontecido. Porque quando nós estávamos entrando no carro para sair, a minha mãe saiu na rua e falou, não vai, não vai, não vai. E eles tinham certeza que mesmo quando eles chamaram o salva-vidas para ajudar, ele não ia me achar mais por causa que não dava para me ver. E eles só apontaram a direção mais ou menos. E mesmo assim ele conseguiu resgatar. Eu saí dali e fui para casa pensativo naquilo que tinha acontecido. Mas rapidamente eu já tinha esquecido, já estava voltando à bagunça,
a folia e tinha me esquecido daquele momento. Mas sempre os meus amigos me lembravam disso. Até hoje, quando eu encontro algum deles, a primeira coisa que eles falam é sobre aquele dia, que eles não se esquecem de ter visto eu indo embora naquela água, né? E depois desse dia, Deus, ele, ao longo dos anos, ele usou muito de misericórdia ainda com a minha vida. Muitos problemas eu me envolvi, muitas coisas que aconteceram que poderia ter ceifado a minha vida. Eu me lembro uma vez embriagado também, infelizmente, com os meus amigos. Eu entrei num carro e fui buscar alguns outros amigos num local. E enchi o carro de pessoas e aí tinha umas viaturas da polícia ali, numa bagunça, numa rua cheia de gente. E ali, eu querendo me mostrar, eu comecei a xingar os policiais. E aí eles olharam para mim e eles fizeram assim, como eu vou te pegar. E aí eu saí com o carro, eles vieram com a viatura atrás da gente, né? E de madrugada, ruas vazias. E aí teve um momento que uma pessoa que estava no carro puxou o freio de mão e parou o carro. E aí eles me puxaram para fora, eles nem quiseram saber dos meus amigos. Aí o policial veio para cima de mim, com uma arma apontada, engatilhando a arma, e aí o amigo dele bateu a mão na arma e falou, não, faz isso não. E aí eles só um pouco me agrediram um pouco e depois me liberaram. Mas naquele momento ali, ele estava com tanta ira que eu tinha feito aquilo na frente de todo mundo, mas depois daquele dia, depois pensativo no que iria acontecer, eu vi que tinha acontecido algo, um livramento desses de novo, e outros livramentos disso se voltavam à minha consciência. E depois de um tempo, conheci a minha esposa, e andando ali numa vida junto com ela, tivemos o Pietro, né, o meu filho, e por um tempo depois, ela teve alguns problemas e algumas amigas delas o levaram à igreja. E ela ouviu a palavra do Senhor e compreendeu como buscar a Deus e buscou ao Senhor. E ela foi salva. E ela estava sempre comigo em muitos lugares, passeando nas noites, nas ruas e tudo mais. E quando ela começou a ir à igreja, eu comecei a ver que tinha mudado alguma coisa nela. E a minha mente, como eu nunca participei de nenhuma religião, nunca tinha imaginado como quero viver de uma pessoa, eu fiquei pensando e olhando para ela muitas vezes e falando, o que será agora dela? Que vida que tem uma pessoa que não bebe, que não sai, que só fica em casa? Que vida é essa? Eu não imaginava uma vida assim. E aí eu comecei a atrapalhar um pouco a ela nas igrejas que ela ia, nos cultos que ela ia. Eu era uma oposição contra ela, atrapalhava bastante quando ela ia na igreja. E só que mesmo assim, eu via que tinha acontecido uma mudança com ela. E eu me ajuntava bastante com algumas outras pessoas no fim de semana para estar ali assistindo futebol, bebendo. E eu sentia um vazio existencial na minha vida. Será que a vida é só isso também? Beber, trabalhar, assistir um jogo, ajuntar um dinheiro, comprar um carro, daqui a pouco ajuntar, comprar uma casa, viajar, comer, beber, dormir. E eu pensava sobre isso. Mas logo ela ia para a igreja, eu via que ela estava diferente, ela não queria estar mais comigo em alguns lugares, ela não queria beber mais, e eu achava aquilo muito estranho. E um certo dia, ela tive alguns problemas que eu não poderia naquele domingo estar com as pessoas que eu costumava estar todo domingo assistindo futebol e bebendo. E eu me senti sozinho ao longo da semana pensando, o que eu vou fazer no próximo domingo? Então ela me convidou para ir à igreja no domingo. Eu falei, não, eu vou ir na igreja. Eu não achava que seria um grande problema eu ir na igreja, porque na verdade eu já tinha ido em algumas igrejas evangélicas a eventos de rap, para ouvir música de rap na igreja, mas nunca tinha ouvido falar sobre evangelho. Então eu falei, que problema que tem eu ir nessa igreja? Então eu fui junto com ela na igreja, mas avisando para ela no caminho que
se alguém viesse falar alguma coisa comigo, se alguém viesse, como eu via na televisão aí, esses pastores pôr a mão na cabeça da pessoa, eu ia bater na mão, eu ia empurrar. Se viesse perto de mim com petição de dinheiro, eu ia falar para sair perto de mim. E ela ficou meio temerosa, né? Com aquilo que eu tinha falado com ela, o que eu poderia falar? Então, naquele dia, chegando na igreja, deu-se aquele domingo, eu sentei lá na igreja, começou o culto, os cânticos, né? E eu comecei a observar, nada de tão diferente, e aí deu-se início à pregação da palavra. E aí o pastor da igreja disse que era um pregador que tinha vindo de Minas Gerais, se não me engano, e ele ia trazer uma mensagem. E a mensagem que ele começou a pregar, esta mensagem era neste livro que nós lemos de Êxodo, no capítulo 1, de Moisés. Essa passagem de Moisés, onde ele foi colocado naquela arca, né? Naquele barquinho, quando ele era um bebê, e foi levado no mar, naquele rio ali, naquele rio, e a filha de Faraó pegou aquela criança. Então o pregador ele começou a trazer o sermão dali, e eu comecei a observar o que ele iria falar, e ele começou a falar como se ele estivesse falando de mim mesmo naquela pregação. Não que ele estava fazendo de uma forma emocional para que ele tentasse acertar qual era a pessoa do público que estava ali, mas simplesmente de ele ler e de ele explicar a passagem, o meu coração automaticamente começou a se contorcer e doer dentro de mim, e eu sentindo alguma coisa estranha, eu falando, o que é isso que está acontecendo? E mesmo assim, continuei a ouvir, e meio que sem perceber, ele pregando e eu vendo a minha vida passando ali naquela passagem de Moisés, e aquela filha de Faraó pegando ali, eu vendo a minha vida passando diante dos meus olhos, eu achando aquele estranho, o que tem a ver aquele pregador falar e o meu coração se compundir aqui. E daqui a pouco aquele homem começou a aplicar tudo o que ele tinha trazido naquela mensagem, a buscar a Deus, e que Deus, Ele usou de misericórdia com você, Ele não deixou você se afogar no meio deste rio que é o mundo, desse lago que é o mundo, e Ele cuidou de você até que você chegou até aquele local onde que a filha de Faraó pegou. E eu comecei a achar estranho aquela aplicação que ele começou a fazer, e quando meio que sem perceber lágrimas começaram a cair dos meus olhos, e eu falei, esse pregador está falando de mim? Ele nem me conhece. E ele continuando pregando e aplicando aquela mensagem. E eu falei, não, realmente está falando de mim. E eu percebi que Deus estava compungindo o meu coração pela palavra de Deus. E o que mais me quebrantou ali naquele momento, de fazer eu chorar, e eu tentava se esconder das pessoas, brigando com o meu ego ali mesmo naquele momento, era de não entender como Deus ele queria se manifestar a mim naquele momento. Foi o que mais me quebrantou. E aí, terminado aquele culto, e eu meio atordoado ali na minha mente, o que estava acontecendo, e eu pensando, por que Deus é real e Deus está se revelando a mim, que usei a minha palavra contra Ele? Não pode ser real isso. Então, ao sair daquele culto ali, eu fiquei olhando para aquele pregador como se fosse uma pessoa diferente, uma pessoa de outro mundo, mas eu saí dali. Quando eu comecei a andar na rua, até eu chegar em casa andando pela rua, eu comecei a ver algo que eu nunca tinha reparado. Árvores, a lua, as estrelas. Deus criou todas estas coisas e eu usei a minha boca um dia para falar que não existe um Criador. Eu nunca tinha reparado numa árvore, subindo em tantas delas, pegando frutas e muitas coisas, mas eu nunca tinha reparado que era algo que foi Deus quem criou. Eu nunca tinha reparado a digital de Deus na criação, tão gloriosa ao meu redor. E Deus, Ele falou comigo pela palavra, e na rua, ao caminho da minha casa, Ele me falou com a criação, que Ele era real e que Ele era existente. E ao chegar em casa, esperei todo mundo dormir, e ainda pensativo em tudo que tinha acontecido naquele domingo à noite. Quando todo mundo dormiu, eu me ajoelhei e busquei ao Senhor.
eu falei para o Senhor, eu me lembro de algumas palavras, como pode o Senhor se manifestar a mim, que falei tão mal do Senhor, que usei a minha boca para xingar o Senhor, dizer a outras pessoas que Deus não existe, que o Senhor não é real, deixar dúvida na mente de outras pessoas, e mesmo assim o Senhor veio e estendeu as tuas mãos sobre mim e me deu a oportunidade de me arrepender e de buscar a Ele para a salvação. E eu me arrependia e eu chorava aquela noite, chorando e buscando ao Senhor ajoelhado ao lado da cama ali, buscando a Deus e pedindo perdão de tudo que eu tinha feito, de todo o mal que eu tinha causado a pessoas, de tudo aquilo que eu tinha feito contra Deus, de tudo aquilo que eu tinha usado, aquilo que Ele criou, que eram os meus lábios, contra Ele, contra o nome santo dEle, e mesmo assim Ele estendeu as mãos dEle de misericórdia. E depois daquele dia, eu comecei a ir à igreja todos os dias, todos os domingos, querendo saber mais de Deus, andando com pessoas que conheciam mais a Deus, que poderiam me explicar, me ajudar a orar, me ajudar a buscar a Deus, me ajudar a compreender a palavra. E depois daquele dia eu tive uma grande fome, sede de Deus, de buscar e conhecer a Deus. E depois daquele dia, uma das principais coisas que aconteceram também com a mudança do meu caráter, com a mudança dos meus gostos, foi que eu encontrei a real e a verdadeira razão de viver. Eu encontrei que a alegria verdadeira, a razão verdadeira é somente buscando a Deus, é somente estando com Deus, é somente sendo um filho de Deus. E o que mais me alegrava era que Ele se revelou a mim. E o que mais me entristecia é que eu tinha vivido 23 anos da minha vida servindo o meu pecado e ao diabo. E tudo isso que aconteceu na minha vida, das coisas que eu fiz, não tem glória nenhuma. Não tem o porquê nenhuma pessoa pensar, não, eu tenho que ter um testemunho de tal forma para que eu venha a viver para Deus e depois testemunhar, não. Se eu tivesse buscado a Deus na minha infância, aos 10 anos de idade, se o Senhor tivesse me salvado com 12 anos de idade, quantas coisas que eu não teria me livrado, quantas coisas que eu poderia ter feito para buscar e ter vivido melhor para Deus e também para outras pessoas. Quantas percas de tempo nesta vida tão breve que nós temos aqui neste mundo eu não poderia ter ganho, porque todo esse tempo desse meu testemunho, mesmo que sendo a vontade de Deus, foi totalmente perda, 23 anos. Servindo ao diabo, servindo aos meus pecados e servindo ao mundo, sendo que eu poderia ter buscado a Deus com 15 anos, com 16 anos, e tendo sido salvo por Ele, buscado a Ele para a salvação e viver a minha vida para Ele. Os melhores crentes, diz um pregador, é aqueles que o buscaram a Deus na sua infância. Os maiores pregadores, os crentes que fizeram grandes coisas na sociedade, foram pessoas que buscaram a Deus na sua infância, quando ainda eram jovens e adolescentes. Então eu deixo aqui o meu testemunho para vocês e que vocês busquem a Deus, não daqui quando vocês tiverem 23 anos, quando eu, mas agora. Busquem a Deus hoje, busquem a Deus para a salvação. Vocês encontrarão não somente alegria e razão de viver, mas vocês serão usados pelo Senhor nas suas vidas para ajudarem outras pessoas, para servir a Deus neste mundo e para guiar muitos outros para o caminho de salvação.